A história da loja João Pedro de Souza inicia-se no final do ano de 1954, cerca do mês de outubro até o mês de março de 55, houve diversas reuniões desses irmãos já iniciados em outros orientes que moravam aqui em Três Lagoas. E nessas reuniões houve essa vontade de formar uma nova loja maçônica na cidade. Essa seção maçônica, conforme ata em nosso poder, está registrado a presença de José Lopes Sejópolis, Cromâncio Alves Bastos, Darcy da Costa, Gastão da Costa Ribeiro, Miguel Amado, João Nogueira. Mas nessa reunião preparatória que havia nesse período, não havia ainda nenhuma definição do futuro nome da nova loja. Mas em 3 de março de 1955 foi concretizado esse ideal. Houve uma sessão maçônica com os irmãos presentes dessa sessão anterior, mais irmãos da Oriente Maracaju de Campo Grande, da loja Marechal Deodoro, da Fonseca de Aquidauana, irmãos de Araçatuba, de Andradina e até de Bauru, para fazer com que essa nova loja realmente tivesse a sua existência e seria subordinada à grande loja do estado de São Paulo. Lembro que naquela época, 1955, existia duas potências no Brasil, o Grande Oriente do Brasil, que era o mais antigo, e as grandes lojas brasileiras. E nessa decisão dos irmãos, nessa sessão, foi decidido que a nova loja seria subordinada à grande loja do estado de São Paulo. Esse nome da nova loja foi sugerido nessa própria reunião pelos irmãos da loja Oriente Maracaju de Campo Grande, que sugeriu o nome de João Pedro de Souza. Basta lembrar que o João Pedro de Souza era um valoroso irmão, funcionário público do Estado e que muito tinha trabalhado pela maçonaria do Estado. E houve assim uma concordância de todos os irmãos presentes nessa reunião para dar o nome à nova loja de João Pedro de Souza. E isso foi feito. Muito importante porque esse nome tradicional dentro do nosso estado. A João Pedro de Souza, com isso, ela foi crescendo com a aquisição de novos membros e participou também da fundação da grande loja do estado de Mato Grosso. Isso no ano de 1962. Capital era Cuiabá. Mas essa grande loja do estado de Mato Grosso foi fundada por 8 lojas maçônicas. Uma delas seria a João Pedro de Souza de Três Lagoas. E essa fundação se deu na cidade de Aquidauana, na loja Marechal Deodoro da Fonseca. E é importante frisar que, apesar que nós estávamos naquela época no estado de Mato Grosso, a sede da grande loja do estado de Mato Grosso ficou em Campo Grande, que não era a capital na época. Mas devido à sua importância maçônica na época, ela ficou como sede dessa nova grande loja fundada em 1962. Daí, por ocasião da divisão do nosso estado, em 1978, foi fundada, ou melhor, foi criada a grande loja do estado de Mato Grosso do Sul, aí com sede ainda em Campo Grande, e que hoje congrega 66 lojas em todo o nosso estado, da qual a nossa loja João Pedro de Souza é a número 6. É muito importante a gente frisar, porque tem toda uma história dos nossos obreiros da João Pedro de Souza participando da administração da grande loja do estado de Mato Grosso do Sul. Desde os tempos idos, nós temos obreiros valorosos que sempre participaram da administração e continuam participando. E até há pouco tempo, até da direção da alta administração, sendo votado dentro da eleição da grande loja do estado de Mato Grosso do Sul. Outro ponto importante que eu quero discorrer nesse momento é a formação da nossa escolinha Galonso, que data de 1967, que ficava aqui ao lado do templo da João Pedro de Souza. E essa escolinha, criada em 1977, justamente era praticamente gerida por familiares dos obreiros da loja João Pedro de Souza, seja a sua diretora e seriam as professoras que trabalhavam nessa escola. Nesse período de 67, da sua fundação até 1983, ela foi totalmente administrada pela loja João Pedro de Souza.
Depois, de 83 até 95, foi feito um convênio com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas. E a partir de 1995, nós cedemos, após aprovação na Assembleia da nossa loja, aqui dentro do nossa João Pedro de Souza, a sua cedência da escola para a Fundação Lautos de Educação e Cultura, que é a FUNLEC, que hoje leva o nome que era da nossa escolinha, Escolinha H. Alonso, em homenagem a Hermecindo Alonso Gonzalez, nosso valoroso fundador de nossa loja e grande artífice na construção do nosso templo e também da nossa Escolinha H. Alonso. É uma história que fica plantada dentro de Três Lagoas, onde toda a comunidade reconhece o trabalho dos obreiros e da nossa oficina, a João Pedro de Souza. Tenho certeza que nós levaremos para os nossos filhos e netos toda essa história e todo esse trabalho para a nossa comunidade. A maçonaria tem como um dos seus objetivos trabalhar por uma sociedade mais justa, mais igualitária e fraterna. E assim como propósito, formação de liderança. A João Pedro de Souza contribuiu com vários irmãos na composição. O irmão senador Rames Tebet, Pedro Pedrocian, que foi governador, Darcy da Costa Filho, que foi prefeito, Paulo Verão da Mota, Fernando Milan Amici como vereadores. E outros irmãos que passaram pela loja João Pedro de Souza, como Antônio João de Carvalho e José Morila Guerra. Vários outros irmãos também assumiram o cargo de liderança, colaborando muito com o processo de nosso estado e município. Todos eles aplicaram os ensinamentos dos princípios da maçonaria aprendidos na loja João Pedro de Souza, enaltecendo as nossas virtudes. A formação dos graus filosóficos em Três Lagoas se deu na necessidade de que os nossos irmãos tinham que ir a Campo Grande, muitas vezes de trem, para frequentar os graus superiores ou filosóficos. Em 1961 se formou a primeira loja, a Loja de Perfeição, que recebeu o nome José Pinto Carriço, que era um irmão nosso da João Pedro de Souza. Depois veio o capítulo Rosa Cruz, que recebeu o nome Aldair Rosa de Oliveira, que também era um irmão nosso da João Pedro de Souza. Depois, posteriormente, veio Cavaleiros de Kadosh, que recebeu o nome, foi dado um nome a um sobrinho nosso, Milton Mendes Alves Júnior, e por último, o Consistório Príncipe do Real Segredo, que foi uma homenagem também a um irmão nosso, Miguel Marques de Oliveira. Aí, essas lojas, com o decorrer dos anos, assumiram uma importância muito grande, não só em Três Lagoas, mas de toda a região. Aquilo que nós vimos para Campo Grande, o pessoal do Bolsão, da Costa Leste hoje, Mataguaçu, Brasilândia, mesmo no interior de São Paulo, Castilho, Andradina, frequentavam os nossos trabalhos. E isso aí só engrandeceu. A João Pedro de Souza sempre foi o esteio disso. Porque, primeiro, nós precisávamos de valorosos irmãos que se dedicassem a isso. E nós tivemos nosso irmão Sebastião Barbosa, nosso irmão José Rodrigues e a própria João Pedro de Souza era importante porque você precisa de lojas simbólicas para poder oferecer irmãos para os graus filosóficos. A João Pedro de Souza, junto com as lojas de Três Lagoas, a Regente Feijó, a Aquários, emprestava e fornecia esses irmãos para nós que fomentavam os graus filosóficos de Três Lagoas. Daí a importância da João Pedro de Souza. A maioria dos irmãos que foram presidentes da João Pedro de Souza, primeiro a Loja de Perfeição, é o nosso irmão José Gonçalves Dias, depois o irmão Nezinho foi o primeiro presidente do consistório e o Miguel Marques também foi presidente do capítulo, os primeiros presidentes dessas lojas, todos eles originários e irmãos nossos da João Pedro de Souza, daí a importância da João Pedro de Souza. Nós queremos agora aproveitar a oportunidade, e falando em nome já dos graus filosóficos e superiores de Três Lagoas, agradecer a João Pedro de Souza, primeiro por aquilo que eu já falei, da importância dela de fornecer irmãos do simbólico para os graus superiores. Segundo, nos emprestar o seu tempo, sempre, a maioria das vezes, raramente nós fazemos sessões fora daqui. Então a loja oferece gratuitamente o seu tempo, não nos cobra nada, e isso faz com que as nossas reuniões hoje estão paramentadas, nós estamos equipados, a nossa ornamentação hoje, perfeita, fica aqui tudo na João Pedro de Souza. E queremos agradecer também a João Pedro de Souza, porque irmãos importantes
que foram presidentes, foram delegados dos graus superiores de Três Lagoas, são aqui da João Pedro de Souza. E isso é importante, e a valorização da João Pedro na trajetória dos graus filosóficos em Três Lagoas. Então, os graus filosóficos atualmente, hoje, se encontram numa expansão vertiginosa. Hoje, realmente, a nossa delegacia está conseguindo agregar aqui na João Pedro de Souza, não só as lojas tradicionais de Três Lagoas, que é, na verdade, a João Pedro de Souza, a Regente e a Aquários, mas nós temos hoje a 4 de Abril, que é de Três Lagoas, nós temos a Estrela do Ocidente, que é de Brasilândia, a de Bataguaçu, nós temos recebido os irmãos do interior de São Paulo, Castilho, de Andradina, são todas lojas que hoje trazem irmão para a delegacia de Três Lagoas, para o Graus Filosófico de Três Lagoas. Daí a importância que isso aumenta a nossa responsabilidade, mas aumenta o nosso prazer de poder contribuir para o crescimento dos graus superiores e dos graus filosóficos em Três Lagoas, na nossa região e no nosso estado. Os cargos de relevância que os irmãos ocuparam na administração da Grande Loja, ao longo da história da Loja Maçônica João Pedro de Souza, seus membros sempre estiveram ativos e participativos nos altos cargos da Grande Loja do Estado do Mato Grosso do Sul, exercendo função de grande relevância para a administração e o crescimento da ordem no Estado. Dentre esses irmãos ilustres, destacamos Darcy da Costa Filho, que exerceu com maestria a função de grão-mestre. Ronaldo Stort, o grau de primeiro e segundo grande vigilante. Ângelo Possari, como segundo grande vigilante. Todos contribuindo significativamente para o fortalecimento da estrutura da Grande Loja. Os membros da nossa oficina tiveram e continuam tendo papel fundamental na administração da Grande Loja, como delegados distritais, delegado regional, dentre eles José Dário Moçambique, José Marcelo Pitelli e Nelson Carriço. Essa participação ativa demonstra o compromisso da Loja João Pedro de Souza com os princípios e o progresso da maçonaria, garantindo que nossos irmãos estejam sempre representados e contribuindo diretamente para o fortalecimento da instituição em nível estadual. A tradição de liderança e engajamento dos membros da nossa loja reflete não apenas a qualidade e a formação de nossos irmãos, mas também o espírito de serviço e o compromisso com os valores que norteiam a maçonaria. Seguimos firmes nesse propósito, honrando nossa história, trabalhando para o contínuo aperfeiçoamento da ordem em Mato Grosso do Sul. Mas não poderão jamais atingir as alturas das aspirações secretas de suas mães ao seu respeito. Vocês poderão cair no mais profundo abismo de infâmia e degradação, mas jamais abaixo do... A Ordem Demolê é uma entidade paramaçônica que atendem jovens rapazes na idade de 12 a 21 anos. Tem o objetivo de preparar melhores cidadãos e líderes para a sociedade, independente de serem ou não filhos de maçons. Baseado em 7 virtudes cardeais: o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. A ordem foi instalada em Três Lagoas no ano de 2000 e nominada Capítulo Três Lagoas número 460. Depois renomeada como Capítulo Três Lagoas Roberto Ribeiro de Souza, número 460. Nasceu da reunião das lojas maçônicas de Três Lagoas e, posteriormente, com o auxílio da loja de Brasilândia. Realizam trabalhos de importância como prestação de serviço à comunidade, com base na filantropia nas várias entidades assistenciais da cidade, sempre enaltecendo a amizade, o companheirismo, a caridade, a alegria e principalmente o amor ao próximo. Nossos jovens são o orgulho das lojas maçônicas. A Ordem Demolê não pode exigir mais de você, senão que viva de maneira a ser digno do amor de sua mãe. Vocês sabiam que nós podemos ser chamadas de acacianas? Acácia são as esposas de maçom, nós somos as acacianas. Isso significa pureza, sinceridade, lealdade. E nós somos um braço, então, da nossa loja, da loja maçônica João Pedro de Souza. Representamos a nossa fraternidade, que, aliás, ela tem muitas atividades e a cada ano que passa, vai aumentando o nosso grupo para atender mais e mais as atividades, as necessidades do próximo, do nosso irmão. Hoje nós atendemos ao Lar dos Idosos, a PAI, Casa da Sopa, Pastoral,
Projeto Candeias, inúmeras atividades nós fazemos para poder estar atendendo ao nosso próximo. Então é com muito orgulho e satisfação que neste momento eu falo da nossa fraternidade. Tudo começou em 1989, quando eu e um grupo de cunhadas solicitamos aos cunhados e ao venerável Ronaldo Stort, meu marido, que nós gostaríamos de participar mais da filantropia da loja João Pedro. A ideia foi bem aceita e foi criado o Departamento Social Feminino da loja. E assim permanecemos por 3 anos. Quando o nosso cunhado Vando assumiu a loja, junto com a sua esposa Leila, foi solicitado que fosse criada a fraternidade, que isso nos daríamos mais autonomia, tanto administrativamente como financeiramente, e teríamos o nosso CNPJ próprio. E assim foi feito. E em agosto de 1992 foi criada a nossa fraternidade. E hoje estamos comemorando 35 anos de sua existência. Em 2020, eu e meu esposo, Nelson Carriço, então venerável da loja João Pedro, tivemos que enfrentar o período da pandemia. Não podíamos imaginar que uma parada de 15 dias se estenderia por 19 meses até os nossos próximos encontros. Então, nós nos mobilizamos para ajudar a comunidade. Nós confeccionamos máscaras, aventais, saímos para entregar cestas básicas, itens de quentinhas que várias entidades estavam produzindo, e nós sentimos todo o medo, incerteza, insegurança e afastamento social que todos estavam passando. Resolvemos continuar com as nossas reuniões mensais, onde fazíamos prestação de conta, nos organizávamos para doações, comemorávamos os aniversariantes, fazíamos brindes. Com o apoio da loja, nós continuamos a comemorar todas as festividades. Nós fizemos um sistema de drive-thru. Então, entregávamos canelones, cestas de festa junina, fizemos feijoada, chester de Natal. Nós trabalhávamos com uma equipe restrita e atendíamos a todos. Todos que vinham queriam compartilhar com a gente. Então era uma troca de carinho, de energia, de atenção para com todos eles. Apesar de ter sido um período muito difícil para todos, nós conseguimos ajudar a comunidade, conseguimos manter a loja ativa, viva, em união e fraternidade.